A paz do Senhor, estamos chegando à nossa lição de número 7, que tem data de 15 de agosto de 2021. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem concedido às nossas vidas, pela paz, pela comunhão e pela oportunidade de estarmos aqui para aprender da Tua Palavra. Te pedimos, Espírito Santo, que venha ministrar ao nosso coração, que essa semente, ó Deus, que está sendo plantada, nós possamos ver frutos dela, Senhor, no Teu reino. Em nome de Jesus, amém. Vamos à nossa lição de número 7, que tem por título O Ministério de Eliseu. Na lição de número 6, nós falamos sobre a separação de Elias de Eliseu. Encerrou-se o ministério de Elias, começando ali o ministério de Eliseu. E o nosso textuário vai falar no 2 Reis, capítulo 3, versículo 11, justamente sobre um dos pontos do que aconteceu na história de Eliseu. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Era a referência de quem era Eliseu. Verdade prática, Deus usou e ainda usa seus servos para realizar milagres. Basta ter fé e confiança no Senhor, que Ele opera maravilhas. E nós vamos abrir com uma leitura da palavra em Lucas capítulo 1, versículo 37, que diz assim: porque para Deus nada é impossível. Deus, Ele é um Deus que ainda opera milagre em nosso meio. Deus não deixou de operar maravilhas. Nós deixamos de crer. Nós deixamos de colocar nossa fé em ação. Mas Deus, Ele é Deus que opera maravilhas, opera milagre em nossas vidas. Não há nada impossível para Deus. Nossa leitura bíblica em classe, eu tenho pedido para vocês, por favor, façam a leitura bíblica em classe da nossa revista. Nós temos também a leitura diária. Cada um desses versículos aqui é referente à lição que nós estudaremos na semana. Isso já te ajuda a entender o que está sendo ensinado na nossa escola bíblica dominical. E é importantíssimo e contribui inclusive com o nosso culto doméstico, que nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. E eu quero ler nessa leitura bíblica em classe aqui, que vai do capítulo 2 Reis, capítulo 3, alguns versículos, e o capítulo 4 de 2 Reis, alguns versículos, eu vou ler a partir do capítulo 4. E você puder, acompanhe comigo, por favor, você que tem sua revista. 2 Reis, capítulo 4, diz assim: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio ao credor e levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E disse-lhe, e Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre ti e sobre os seus filhos, e eles lhes traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que cheios foram os vasos. Disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então ele veio, ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. A partir do versículo 38, nós temos a conclusão dessa leitura bíblica em classe. Por isso que eu pedi para você fazer essa leitura bíblica em classe. Vamos então à nossa introdução. Nós vamos perceber através de ações e comportamentos de Eliseu o quanto é importante conciliar no cumprimento do ministério divino bondade e firmeza. Eliseu não era do tipo ser levado por qualquer vento, ele havia uma firmeza nele, mas havia também bondade.
naquilo que, no ministério dele, a marca dele, da forma como ele agia. A mulher de 2 Reis capítulo 3, ela fala com o marido dela assim: olha, eu tenho visto que aquele que passa por nós é um santo homem de Deus. Ela estava se referindo justamente a Eliseu. Então o testemunho dele dava notícia de quem ele era. E este sucessor de Elias, ele era energético, contundente quando precisava. Quando nós abrimos o livro dos Reis, 2 Reis, e eu até pedi que vocês lessem o livro 1 e o livro 2 de Reis, você vai ver quantas qualidades havia nas atitudes de Eliseu. Ele era energético, mas havia evidência da bondade nas atitudes dele para com o próximo. A nossa introdução diz assim: o ministério de Eliseu foi marcado por acontecimentos extraordinários. Nesta lição estudaremos sobre 3 deles, só 3 aqui, porque são vários. O milagre das águas que alagavam um vale, sem que houvesse chuva, a multiplicação do azeite da viúva e a aniquilação da morte presente na panela do ensopado servido por um dos servos do profeta. Nos 3 eventos estão evidentes a fé, a obediência e a poderosa unção de Deus sobre o profeta Eliseu. E só para nós fecharmos a introdução, eu quero ler com vocês Gênesis. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, 18 e 14. Capítulo 18, versículo 14. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Porque nós estamos estudando uma lição em que nós vemos operação de milagres e maravilhas da parte do Senhor para com o povo, através da vida de Eliseu. Era uma época difícil. E nós vamos ver que os reis haviam reis bons e reis maus. Mas havia profetas de Deus na terra que levantaram e não temeram a esses reis. Haveria algo impossível para Deus? Não, porque Deus, ele fazia e operava milagres aqui. Através da vida de Eliseu, nós vamos ver nessa lição apenas 3, mas Deus operou muito mais. Nosso primeiro tópico diz: Eliseu salva 3 reis e seus exércitos. No período do reino dividido, houve alternância de reis bons e reis maus. Osana, como assim reis bons e reis maus? 2 referências, se você quiser, por favor, abrir e ler, para você que já está lendo o livro de Reis, de 1º e 2º Reis, você já deve ter deparado com essas citações. É 2 Reis 14, 24, que fala sobre: e ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. 2 Reis 18 e 3, e ele fez o que era bom aos olhos do Senhor. Este rei ser mau, não era só ser mau para com o povo, porque Jeroboão, por exemplo, é um rei, e Acabe é um rei que o povo estava vivendo muito bem. O povo tinha fartura, a agricultura prosperava, havia água, tinha tudo o que eles precisavam, mas os reis faziam o que era mal aos olhos do Senhor. Então essa questão de ser bom ou mal não é só simplesmente ser bom ou mal para com o povo, é principalmente no relacionamento com Deus. Essa distinção entre bons e maus não leva em conta apenas o modo como esses reis administravam o reino ou lideravam o povo, mas a forma como eles se relacionavam com Deus. Portanto, ao se referir a um determinado rei como mau, o autor do livro dos reis está dizendo que esse monarca, além de desobedecer e desprezar a Deus em seu culto, promovia adoração a ídolos. Quando a classe dos jovens está falando sobre os profetas menores, e é justamente nesse período dos reis, nós estudamos uma lição, dessa lição dos jovens desse trimestre, sobre Oséias,
E Deus diz a Oséias, olha, vai lá e case com uma prostituta, Gomer. Oséias, você vai lá e vai casar com Gomer. E ele toma Gomer como prostituta e casa com ela. E Gomer trai Oséias e vai embora e volta para a prostituição. E Deus fala com Oséias, olha, vai lá e busca Gomer e casa com ela de novo. Osana, mas por que o Senhor permitiu que isso acontecesse e mandou essa ordem para Oséias? Porque o Senhor estava usando a prática do que a sociedade entendia como adultério para entender a idolatria de Israel, que era uma prática de adultério espiritual contra Deus. Então, esse desprezar, essa idolatria, essa adoração a ídolos, era uma prostituição espiritual, era um adultério espiritual grave contra Deus. E desprezar, nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós desprezamos daquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos para fazer. Do que nós desprezarmos a ação de Deus na nossa vida, nós buscamos tantas coisas para nós, mas nós não buscamos a Deus. Nós desprezamos o agir de Deus, o poder de Deus, aquilo que o Senhor pode fazer por nós, para darmos ouvido a deuses, com D minúsculo, e deuses mesmo, que não vão fazer nada em nossa vida. Nós deixamos um homem, não é? Ser maior do que Deus em nossa vida. Nós deixamos um cargo profissional ser maior do que Deus em nossa vida. Nós deixamos as amizades, nós desprezamos ao Senhor em função das amizades que nós temos, que é maior do que Deus. Nós trocamos coisas grandes por pequenas, por mixaria. Quer um exemplo? Esaú. Em Gênesis capítulo 25, nós vamos ver a descrição da história de Esaú com Jacó. Ele fica irado com Jacó depois, mas Jacó não roubou a Esaú. Esaú simplesmente vendeu. Ele vendeu. Ele estava cansado, ele queria comer e ele achou que a primogenitura dele podia ser trocado, podia ser vendido por um pequeno prato de lentilha. Então, nós temos coisas grandes da parte do Senhor para nossas vidas, mas nós preferimos confiar no que os nossos olhos estão vendo. Eu estou vendo um prato de lentilha, a primogenitura é uma outra coisa. Eu vou vender? É grande a primogenitura? É. Mas eu não estou vendo ela agora, não estou precisando dela agora, estou precisando de um prato de lentilha. Então, aquilo que eu estou precisando no momento, eu faço com que tenha valor maior do que o que realmente tem valor na nossa vida. E esse cuidado que nós temos que ter, não desprezar. Não desprezar. Zacarias 4,10 diz assim, que nós não podemos desprezar os pequenos começos. Aquilo que para você hoje é só uma gota de azeite, amanhã pode ser um barril de azeite da sua vida. Vamos ao nosso segundo tópico. 3 reis vão à guerra contra os moabitas. Jorão, rei de Israel, que como seu pai Acabe fora reprovado pelo Senhor, nós vimos a maneira como Deus reprovou Acabe na lição número 4, fora reprovado pelo Senhor, era um dos reis, Jorão. Josafá, rei de Judá, considerado um excelente monarca em razão de promover a adoração ao verdadeiro Deus, era o segundo rei. E o rei de Edom, que era vassalo de Judá, ou que era subordinado, estava sob o comando de Judá. O que motivou a guerra foi a rebelião dos moabitas, que à época pagavam pesados impostos ao rei de Israel. Teve um domingo, uns meses atrás, que eu trouxe uma palavra à igreja num culto sobre justamente essa passagem de Jorão com Josafá. O rei dos moabitas levantou uma batalha contra Jorão, porque os impostos que eles cobravam eram absurdos, eram altos. E o povo se rebeliando contra isso falou, vou lutar contra o rei de Israel. Só que ele sabia que não conseguiria vencer essa batalha, principalmente porque ele fazia o que era mal diante dos olhos do Senhor. E ele chama quem para a guerra? Josafá. Josafá tinha comunhão com o Senhor. Josafá era íntimo de Deus. Josafá promovia a adoração do povo e ele fazia o que era bom aos olhos do Senhor. Quando
Josafá chega na peleja diante do vale com Jorão e o rei de Edom. A primeira coisa que ele pergunta, não tem aqui nenhum profeta, e é o texto que nós lemos no texto áureo, no capítulo 3, versículo 11, não tem aqui nenhum profeta que possa dizer como que vai ser essa batalha? Aí os servos falam, olha, tem aqui Eliseu, filho de Safate. Ele deitava água, ele já tinha uma referência. Ele era um profeta que deitava água nas mãos de Elias, quer dizer, ele era um discípulo, havia aprendido e caminhado com Elias, e todos conheciam Elias, sabiam o grande profeta que ele havia sido. Quando Eliseu chega diante do rei de Israel, que é Jorão, ele fala assim, em respeito a Josafá, eu vou profetizar. Em respeito a você, Deus vai operar milagres dentro da sua casa. Referente à sua fidelidade, o Senhor vai agir na sua família. Mesmo que seja só você o atalaia da sua casa, mesmo que seja só você a vela acesa, mesmo que seja só você o sal dentro da sua casa, aonde você trabalha, na empresa que você atua, na repartição que você trabalha, você é a bênção ali. Josafá, somente ele fazia o que era reto aos olhos do Senhor, mas por causa dele o Senhor falou com eles assim, olha, pode ficar tranquilo, porque amanhã, pela manhã, vocês vão ver a bênção aqui. O vale se encheu de água e eles tinham água para beber, porque eles fizeram uma caminhada no deserto e tinha acabado a água. Então como que você vai para a guerra com muitos soldados e ninguém tem água? Você já ficou fraco aí. Mas no outro dia pela manhã, eles olharam e viram no deserto poças d'água. E eles puderam fartar a sede deles. Em contrapartida, os inimigos viram poças de sangue. E foram surpreendidos pelo grande exército, comandado por Josafá. Pense bem a respeito de quem é você, de onde você está posicionado. Porque aonde há um fiel, por causa de um fiel, Deus abençoa a sua casa, Deus abençoa a sua empresa, Deus abençoa a sua escola. Porque Deus ele tem prazer em se relacionar e abençoar as nossas vidas. Só para fecharmos esse tópico, vamos ler em Provérbios, capítulo 10 e versículo 22. Abra comigo, por favor, capítulo 10, versículo 22, marque aí na sua Bíblia. A bênção do Senhor é quem enriquece, e ele não acrescenta dores. Onde há a bênção do Senhor, há enriquecimento. E não só enriquecimento material, não. É o principal, o enriquecimento espiritual. A maneira como nós avançamos em Cristo. Nós crescemos nas coisas do Senhor, porque as bênçãos do Senhor nos enriquecem, física e espiritualmente. Amém? Vamos então ao nosso segundo tópico, que vai falar justamente sobre Eliseu aumenta o azeite da viúva. Então, dos 3 milagres relacionados nessa lição, nós já falamos sobre os 3 reis que o Senhor deu o grande livramento, e agora nós vamos falar justamente sobre o azeite da viúva, que é o quê? Uma passagem bastante conhecida. Quantos pregadores você já não ouviu falando exatamente sobre o azeite da viúva, sobre vários aspectos? Por quê? Porque é uma citação, é uma passagem que nos acrescenta fé. Nós vemos o grande agir de Deus a partir do pouco. E qual que era a situação das viúvas naquela época? Por que é citado a situação de uma viúva? E quando nós vamos para a palavra, Tiago diz assim que a verdadeira religião é atender as viúvas e os órfãos e temer a Deus. Quando nós vamos para as passagens sobre Jesus, os milagres que Jesus operou, nós deparamos com a viúva de Naim. Há uma relação muito grande a respeito disso. Por quê? Que situação que era dessas viúvas? Principalmente no Antigo Testamento, culturalmente falando. Primeira coisa, pobreza e vulnerabilidade. Na sociedade patriarcal israelita,
A condição de viúva era um risco social à mulher, deixando-a vulnerável econômica e socialmente. Por quê? Porque hoje nós sabemos que há um espaço muito grande para as mulheres, para trabalhar. E não só na condição de viúva, principalmente de uma mãe que ela é o principal, que ela é o arrimo da família, ela é quem cuida, ela é pai e mãe. Então, isso hoje para nós é até estranho você dizer isso, mas naquela época não, a mulher, ela ficava viúva e a vida dela praticamente acabava, porque ela ficava vulnerável e ela ficava numa pobreza extrema. Em Êxodo 22, 21, 24, a viúva é classificada juntamente com o órfão e os estrangeiros. E elas são frágeis e vulneráveis, razão pela qual necessitam de proteção legal e profética. Além da angústia que acompanhava a viuvez, a perda da proteção legal do esposo colocava a viúva em situação de pobreza e penúria. É tanto que essa viúva aqui que nós vamos ler agora no primeiro subtópico, a situação dela não era só ela foi levada à pobreza e à penúria, os filhos dela também iam ser tomados, né? Caso o marido deixasse alguma dívida, a viúva era obrigada a assumir os compromissos financeiros do faltoso, o que implicava, às vezes, na venda dos bens, da entrega dos filhos à servidão e a todo tipo de exploração da parte dos credores. Fazia-se o que queria e entendiam, por isso essa vulnerabilidade. Ela estava totalmente exposta e indefesa diante da sociedade. Então, o primeiro subtópico fala-se a situação das viúvas em Israel. A vida das viúvas nos tempos bíblicos eram bem difíceis, pois as mulheres daquela época dependiam dos seus maridos para prover-lhes sustento. E é o caso da viúva de um dos discípulos do profeta de Israel. Esse discípulo, tem gente que diz assim, mas esse profeta ele foi muito desorganizado, ele não pensou na família, só que ele era um profeta que adorava ao Senhor, e ela cita isso, que ela vai dizer assim, nós lemos no nosso texto aqui, na nossa leitura bíblica, até por isso mesmo eu li o texto, ela diz assim para o profeta, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. 2 pontos. Meu marido, teu servo, ele era reconhecido. Eliseu sabia exatamente quem era esse homem. Naquele período da seca de Israel, esse homem, ele cuidou dos profetas. Então, tudo que ele tinha, ele pôs à disposição para cuidar, para que houvesse alimento para aqueles que estavam à volta dele. Ele não endividou simplesmente porque ele era um fanfarrão. Ela diz, meu marido, teu servo, temia o Senhor. Então, ela não estava cobrando algo assim do tipo, ele era qualquer pessoa e ele nem preocupava em amar a Deus, mas eu agora estou em situação difícil, vocês fazem alguma coisa por mim. Não foi isso. Ela estava dizendo, olha, meu marido, teu servo temia o Senhor. E Eliseu sabia do que ela estava dizendo, da condição do que ele tinha sido como servo do Senhor, como profeta. Agora, os meus 2 filhos vão ser levados. Eles não ficariam presos, escravos a vida toda. Era pelo período que pagasse a dívida. Mesmo assim, ela não queria que eles fossem levados nem para um dia. Então, ela recorre a quem? Ela recorre a Eliseu. Continuando a nossa lição, após a morte do marido, a mulher ficou numa situação complicada. Falta de suprimentos, dívidas e ameaça de seus filhos serem vendidos como escravos. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 e 2. Olha o finalzinho do nosso subtópico que diz, Deus ouviu o clamor daquela viúva e supriu as suas necessidades. Quando nós clamamos ao Senhor, seja em quais situações forem, o Senhor ele tem prazer em nos abençoar. Por quê? Porque Deus é um Deus de relacionamento. Ele está presente na nossa vida, Ele quer nos abençoar. Tiago 5,16, abra comigo a sua Bíblia, por favor. Olha o que diz Tiago 5,16. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Iniciando o versículo, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E é disso que nós temos nos esquecido.
Nós temos buscado em muitas fontes, mas nos esquecemos de clamar ao Senhor. Deus ouviu o clamor da viúva. E aí começa uma grande operação de milagres dentro da casa daquela mulher que está no nosso conhecimento de tantas vezes que nós ouvimos alguém pregar sobre isso. Vamos ao nosso segundo subtópico. Uma única botija de azeite foi suficiente para Deus operar milagres. Após ouvir da mulher que não tinha nada além de uma vasilha de azeite, o profeta disse a ela que tomasse vasilhas emprestadas com vizinhos e que ao entrar em casa com os filhos fechasse a porta. A ordem era derramar em cada vasilha disponível o pouco azeite que possuía e pô-las à parte à medida que ficassem cheias. Foi justamente o que ela fez. Quando acabaram as vasilhas, o azeite cessou. Ela vendeu o azeite, pagou a dívida e ainda pôde manter o sustento da família com o que sobrou. Um ponto muito importante aqui. Ela creu. Eu preciso crer. Se eu não crer, não acontece. Ela olhou a botija dela, tinha só um pouquinho de azeite. Eliseu estava dizendo para ela assim: vai lá e pede vasilhas emprestadas. Entra lá no seu quarto e começa a derramar esse pouquinho de azeite em todas as vasilhas que você tiver na casa. Que fechasse a porta. A bênção do Senhor, tem bênção do Senhor que é só para você, para a sua casa. Aqueles que entram na sua casa e saem da sua casa vai determinar muito daquilo que Deus está agindo dentro da sua casa, que nós damos legalidade para coisas ruins entrarem. Assim como nós recebemos a bênção do Senhor, às vezes nós escancaramos a porta da nossa casa e deixamos entrar todo tipo de lixo e todo tipo de coisa que vai desagradar a Deus. E aí nós olhamos e falamos: mas olha como as coisas estão ruins aqui em casa. Não acontece mais as coisas aqui em casa, a gente não recebe bênção de Deus aqui na nossa casa, mas o que é que está entrando antes da bênção? A incredulidade, a falta de fé, a murmuração. Porque você balançou a sua vasilha hoje, viu que tem só um pouquinho de azeite lá, você já começa a murmurar. Ah, as coisas estão difíceis demais, Deus nem olha mais para mim, Deus não me ouve. Antigamente era assim, 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 não. Não faça isso, não murmure. Ponha para fora da sua casa a murmuração, a falta de fé. Comece a atrair para a sua casa a bênção de Deus, porque não são coisas grandes que vão fazer o milagre. Deus, ele age em coisas pequenas. Nós lemos Zacarias, capítulo 4, versículo 10, que não despreze os pequenos começos. Você tem só um pouquinho de azeite na sua botija aí, na sua vida espiritual, você está sentindo que tem só um pouquinho, que é o que está trazendo você ainda para ouvir uma palavra, para assistir uma aula da EBD, para vir no culto no domingo, põe isso em movimento. Comece a buscar do Senhor e clamar do Senhor. Comece a buscar vasilhas. Que vasilhas? Vasilhas espirituais. Que vasilhas? Vasilhas de fé, vasilhas de agradecimento. Porque nós apenas murmuramos, mas nós não agradecemos. Amanhece o dia e nós não falamos com Deus, agradecendo a Deus pela noite que nós passamos. Nós já levantamos da cama murmurando. Que necessidade, ai meu Deus, que coisa ruim ter que levantar hoje para poder ir trabalhar. Olha, tem gente que está precisando trabalhar e não tem emprego. E você está murmurando, e aí diz: a bênção do Senhor não está na minha casa. Por quê? Porque nós falamos demais, cremos de menos. Nós não movimentamos a nossa fé. Então, a ordem era que ela fechasse a porta e derramasse o azeite sobre cada vasilha. E ela pôde vender esse azeite, pagar as dívidas e ainda se sustentar com o que sobrou. Esse texto é muito rico, então ele dá pregações assim, de muitas pregações. Vamos ao nosso terceiro subtópico. Fé, obediência e família unida. Neste episódio da multiplicação do azeite, percebe-se que a fé e a obediência são os ingredientes necessários para que as bênçãos divinas sejam abundantes na vida de quem crê. Enquanto isso, você abre comigo, por favor, Hebreus capítulo 11, versículo 6, que tem uma passagem bastante conhecida, muito mesmo. E às vezes nós esquecemos de colocá-la em prática na nossa vida. Hebreus capítulo 11, versículo 6, a parte A do versículo,
diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Esse capítulo 11, se você puder, leia ele todo, que ele fala sobre fé. É o nosso manual de fé. É onde nós vamos entender quem foi cada pessoa na história. Os heróis da fé estão nesse capítulo 11. Então é preciso que olha só, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é galardoador. O principal ingrediente dessa mulher foi obedecer e ter fé. Eu só vou obedecer se eu crer. Se Deus falar, dá uma ordem para mim hoje: Osana, faça isso. Eu creio que o Senhor está me dando essa ordem, eu obedeço a ordem, porque não adianta Deus usar o profeta para falar com você. Não adianta Deus usar o profeta para ir na sua casa se você não crê, se você não obedece. Você precisa obedecer à voz do Senhor, a ordenança que Ele te deu. Se Ele te diz, não saia daqui, fica aqui, porque é aqui que você vai ser honrado. Você fala, não estou aguentando isso aqui não, eu estou indo embora. Primeiro você não creu e desobedeceu. Ela não pensou assim, tem só um pouquinho de azeite aqui, Eliseu está falando demais. Não vou conseguir fazer nada com isso aqui não, gente. Olha só o tiquinho de azeite. Ela não pensou nisso não, ela deu a ordem para os filhos assim, vai lá na casa dos vizinhos, pegam tudo quanto é vasilha que vocês acharem pela frente, pede todas as vasilhas e traz aqui. E vamos entrar aqui no quarto e vamos obedecer. Porque ela também tinha um exemplo nisso na atitude do marido dela, que com certeza deixou um legado para a família. A nossa família pode até não ser toda do Senhor hoje, mas a partir do momento que nós somos luz dentro da nossa casa, essa luz que habita em nós, esse sal que nós devemos ser, ele vai espargir. E aí, mesmo que hoje eu feche os meus olhos e venha estar com o Senhor, esse legado vai ficar. Muitos podem render-se ao Senhor, entender o que é caminhar e temer ao Senhor através da minha vida, mesmo quando eu já não estiver aqui. Continuando, às vezes o milagre que buscamos não acontece a partir das coisas extraordinárias. Basta trabalharmos com o que Deus já nos deu e exercer a fé em sua palavra. Ao pedir à mulher para fechar a porta, o profeta indicou que o milagre deveria acontecer na intimidade da família, resguardar a sua casa. Isso significa que Deus se agrada de uma família unida em torno de um ideal sagrado. Quando nós colocamos a nossa fé em ação, nós é quem agimos. E Deus, irmã Osana, Deus ele reage à nossa provocação. Porque nós vamos vir com a fé em ação, nós vamos agir em direção ao Senhor e Ele vai reagir em nossa direção, nos dando o milagre. Dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro do nosso ministério. Deus ele age nos pequenos começos, nas pequenas coisas, no pouco de azeite. Eu quero ser pregador da palavra, eu quero ser pregadora da palavra. Assim, mas primeiro eu vou fazer teologia, eu vou fazer um doutorado, eu vou ser doutor em divindade, depois eu começo a pregar a palavra. Você já pensou em começar só ler um salmo e falar sobre aquele salmo ali, naquilo que você entendeu dele? Mas, irmã Osana, isso é muito pouco. Não, isso não é muito pouco. Isso é só a primeira porção do azeite do grande milagre que Deus vai operar na sua vida. Você quer ser um levita na casa do Senhor, mas você nem adora a Deus em casa. Você não ouve um louvor em casa, você não tira tempo para louvar o Senhor dentro da sua casa, mas você quer ser um levita na igreja. Mas está desprezando o pequeno começo daquilo que o Senhor te entregou. Não espere ser o fulano, a pessoa mais importante, para deixar Deus agir na sua vida. Não precisa ser líder, seu chefe no seu emprego, para o Senhor te honrar. José ele foi honrado em todos os lugares que ele passou. Na casa de Potifar ele era o mordomo, mas o Senhor honrou ele lá. Quando ele foi para a prisão, ele era mais um dos presos, mas não demorou para que ele fosse colocado como responsável por eles. Por quê?
Porque Deus não olha a sua posição, Deus não olha o muito ou pouco que você tem. Se você valorizar aquilo que o Senhor tem te dado, o Senhor vai te dar coisas grandes. Mas primeiro você precisa crer e obedecer. Vamos ao nosso terceiro e último tópico, a morte que havia na panela. Esse é o terceiro milagre que nós vamos relatar através de Eliseu. A escola de profetas. Os filhos ou discípulos dos profetas estavam radicados em Betel, Jericó e Gilgal. Leia o 2 Reis, capítulo 2, no versículo 3, 5, 7, 15 e 4, 38. Nessas escolas, os alunos eram encorajados a buscar uma melhor compreensão da palavra de Deus, desenvolviam um relacionamento com o Senhor e contribuíam na manutenção da resistência contra a apostasia e a idolatria que imperavam em Israel. Por isso eles eram perseguidos por alguns reis. A apostasia, todos nós sabemos que é negar a fé. Estes eram homens. Quando Elias está fugindo de Jezabel, ele fala com Deus: Deus, o Senhor sabe que mataram todos os profetas e somente eu fiquei. E o Senhor fala com ele: não, Elias, eu ainda tenho 7.000 homens que não se dobraram. Das escolas dos profetas, filhos dos profetas, homens que não se renderam à idolatria que imperava no reino do norte. Quando nós encontramos o caso de Josafá e Jorão, Josafá era um rei que temia o Senhor e que levava o povo para a adoração, isso do reino do sul. Mas aqui, no reino do norte, a coisa era totalmente diferente. Eles planejavam e praticavam a idolatria e faziam tudo que desagradava ao Senhor. Mas esses profetas que estavam aqui, eles se levantaram como boca de Deus para continuar anunciando essa verdade de quê? De que o Deus verdadeiro que deveria ser adorado era o nosso Deus Jeová Jiré. Estes eram homens comprometidos, que eram perseguidos. Eles eram encorajados a aprender a palavra, como nós hoje. Nada mudou em relação a isso. Se aqui havia as 3 escolas de profeta em Betel, Jericó e Gilgal, hoje nós temos a escola bíblica dominical, hoje nós temos culto de ensino. Nós temos palavras que são ministradas hoje muito mais amplamente, porque qualquer hora que você abre a internet, que você busca uma pregação, um estudo bíblico, você vai encontrar. E nós precisamos nos alimentar da palavra, porque é essa palavra que nos fortalece, que nos faz caminhar. Nós temos que estar atentos a isso, a aprender dessa palavra. E para finalizar esse primeiro tópico, vamos ler só 2 Timóteo. Abra sua Bíblia comigo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Olha o que Paulo escreve. E também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Por quê? Os profetas eram perseguidos. Todos que quiserem viver piamente vão ser perseguidos. Irmãos, eu falei isso na aula passada. Se o evangelho que eu estou vivendo, que eu estou dizendo que eu estou vivendo, não confronta ninguém, não me opõe à atitude de ninguém que convive comigo, eu preciso repensar que evangelho é esse. Porque se eu estou num trabalho em que eu absorvo tudo que é mal, mas a minha luz não resplandece, eu não estou vivendo o evangelho de Jesus. Se pessoas não estão sendo impactadas pelo evangelho de Jesus, quando no ambiente que eu estou vivendo, pelo contrário, todo mundo diz assim: ah, fulano é um crente muito light, fulano faz isso, isso e isso, a igreja dele deve ser ótima. Tem alguma coisa diferente, porque nós vamos ser perseguidos, irmãos. Bem-aventurados nós seremos quando formos perseguidos por amor a Cristo, por anunciarmos o evangelho, por falarmos a verdade, por dizermos quem é o Senhor na nossa vida. Nós seremos bem-aventurados. Então, se eu estou vivendo um evangelho em que eu não confronto aqueles que praticam mal, eu não estou vivendo o evangelho de Jesus, não. Por isso esses homens eram perseguidos. Então eu trabalho, eu estudo, e tudo que vem para mim eu absorvo, mas eu sou evangélica, sou cristã.
mas está tudo bem. Vou praticar tudo que vocês praticam, mesmo sendo cristã. Elias, ele foi perseguido, por quê? Porque ele não confrontou moradores, transeuntes, gente que convivia com ele no dia a dia, não. Elias, ele confrontou reis. Ele se posicionou diante de reis. Nós hoje vemos no mundo a igreja perseguida. Por quê? Porque são homens e mulheres que se levantam em lugares onde ninguém quer ir pregar, mas eles se levantam dizendo ao Deus verdadeiro que eles servem e continuam pregando esse Deus. Nós vivemos uma realidade no nosso país que, graças a Deus, nos beneficia. Mas eu vou dizer para você uma coisa, é muito mais difícil viver essa realidade que nos beneficia para confrontar tudo aquilo que está sendo instituído dentro das famílias. Porque se está sendo instituído dentro das famílias com a nossa anuência, porque nós não temos nos levantado contra o sistema, nós temos preferido viver light. Não preciso entrar nessa questão, isso é tão pouco para eu me desgastar com um colega de trabalho. O seu colega de trabalho tem que saber que você serve um Deus vivo e que vai trazer a juízo todas as coisas. Por isso os profetas eram perseguidos. Vamos ao nosso último subtópico, a morte na panela. Foi na escola de profetas de Gilgal que Eliseu ordenou que seu servo que fizesse um ensopado para alimentar os discípulos, segundo a Reis capítulo 4, 38. Provavelmente pela falta de conhecimento sobre as plantas e diante da escassez de alimentos, o rapaz pegou junto com as legumes uma espécie de pepino silvestre que continha veneno. A comida foi servida aos homens, mas logo que a provaram, gritaram: "A morte na panela". Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e declarou que não havia mais perigo algum. Deus havia realizado milagres. Essa lição toda nós falamos de milagres. E leia o segundo livro dos Reis, que você vai enriquecer o seu conhecimento, além de que você vai exercitar a sua fé. Porque quando nós não estudamos a palavra também, nós paramos de crescer, principalmente a nossa fé começa a esmorecer. Por quê? Porque nós só estamos vivendo uma situação tão crítica hoje, que nós só ouvimos coisas ruins. Nós tomamos tempo de parar na internet e na televisão para ouvir coisa ruim, mas nós não paramos para poder abrir a palavra e ler os grandes milagres feitos por Deus, que vai acrescentar a nossa fé, que vai nos dar vigor para caminharmos, que vai tirar a morte da nossa panela. Nós estamos deixando que a morte fique na nossa panela, porque nós paramos de abrir a palavra e ouvir Deus falar conosco através da palavra. Fecha a sua porta como a mulher obedeceu ao profeta, fechou a porta com a sua família para derramar azeite sobre as vasilhas. Olhe na sua panela o que você está colocando como morte lá. Ao invés de você adicionar uma farinha boa, a palavra que é o pão, que é o alimento para a sua casa. Faça o culto doméstico na sua casa. Lembre-se disso, quando eu falo aqui, irmãos, leia a leitura da semana. Essa leitura da semana você pode tirar todos os dias com a sua família e fazer essa leitura. Porque isso você está adicionando farinha na sua panela para tirar a morte espiritual. Porque Deus tem prazer em se relacionar com o homem e quer te abençoar. E Deus tem prazer em fazer milagres em nossas vidas. Vamos então à nossa conclusão dessa aula, irmãos. Nos 3 milagres apresentados na lição, percebe-se que aconteceram mediante alguma iniciativa ou trabalho humano. Quando nós agimos, Deus reage em nosso favor. Isso significa que os milagres operados por Deus na vida dos seus servos acontecem em cooperação com algum tipo de trabalho ou atitude humana. Deus tem compromisso com pessoas de fé, mas que também sejam operantes e diligentes. Não coma o pão da preguiça. Haja, ore, estude a palavra, venha para a igreja, venha para o culto de ensino, venha para a escola dominical, participe. Coloque a sua fé em ação, seja perseguido, não vos conformeis com este mundo, mas nós precisamos nos renovar, a nossa mente precisa ser renovada pelo Espírito Santo do Senhor e não conformada com o que está acontecendo. Que Jesus continue abençoando a vida de cada um de vocês.
Que essa palavra seja frutífera nas nossas vidas. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem nos concedido. Nós entregamos diante de ti, Senhor, a nossa vida. E que nós possamos ser profetas nessa geração. Mas não profetas que deitam e dormem, mas profetas que se levantam, que confrontam, Senhor, o sistema, para continuar anunciando o teu reino e dando frutos, ó Pai, dessa palavra ministrada aos nossos corações. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém, amém.